Boa noite, pessoal. Sejam todas, todos bem-vindos aqui no canal Domingo às 20 horas, onde a gente lê, discute, comenta a carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum, que é a Mãe Terra, para entendermos em que contexto vivemos hoje e quais transformações são necessárias, não amanhã, mas sim no aqui e agora, através das nossas mãos. Que vocês possam se sentir à vontade para estar trazendo comentários, questões, indagações, para que a gente crie aqui realmente uma conversa, mesmo o ambiente sendo esse virtual. Como sempre, eu vou convidar vocês, a todos que estão entrando, para assistir, para começar a iniciar esses estudos conosco, para uma oração inicial, pela qual a gente chama. Vou sugerir que vocês fechem os olhos, tragam as mãos ao coração ou simplesmente levem a intenção, a atenção, o foco de vocês para o interior, para o coração, para dentro, respirando fundo, para chamar. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Sejam todas bem-vindas. Olá, Mila. Olá, Mônica. Boa noite. Muito bem. Hoje foi um dia muito especial aqui na cidade de Botucatu, onde eu moro no momento, pessoal. Nós recebemos a vacinação contra a Covid-19, um momento de muita esperança, de muita alegria para a população toda e um desejo imenso, né, no fundo do coração, nos nossos peitos, para que isso não seja só uma exceção, né, para que isso não seja uma bolha, mas que muito em breve todos aqui, né, no nosso Brasil, no nosso país, em todas as cidades, de norte a sul, de leste a oeste, possam estar recebendo também de forma efetiva a vacina. E eu queria comentar isso já logo no começo, porque todo o estudo da encíclica, de todo o conteúdo que o Papa traz, ele remete extremamente à crise humanitária, ecológica, ambiental, a qual estamos vivendo. E o Covid, né, como doença, é um reflexo dessa crise. Então, que a gente possa cada vez mais, não somente esperar por vacinas, né, que são uma tecnologia maravilhosa, fruto da ciência, fruto de estudos, que ajudam a humanidade a seguir em frente, a passar por esses momentos difíceis, mas que possamos, muito antes disso, começar a rever o nosso dia a dia, as nossas ações, as nossas prioridades, para que a gente possa trazer hoje e não só amanhã a harmonia de volta para o nosso dia a dia, para o planeta, para todas as esferas e todos os seres, porque isso está em nossas mãos. E uma das palavras mais importantes que o Papa vem citando há muito tempo e que eu gosto de relembrar é simplicidade. Uma das únicas maneiras, ou eu acredito que seja a única, da gente voltar a viver no mundo sem as catástrofes que estão ocorrendo no nosso dia a dia, é a simplicidade.
Então que a gente possa começar os estudos de hoje pensando sobre isso. O que é a simplicidade no nosso dia a dia? O que é supérfluo, né? O que a gente consome, o que a gente faz que não é realmente necessário. E eu acredito que a pandemia provou isso para muita gente, né? Nós estamos sem fazer muitas coisas há muito tempo. O que é realmente essencial? Do que a gente sente falta? Do beijo, do abraço, do contato, da troca, da música, de um concerto, das artes, de um passeio, talvez? Ou a gente sente falta de ir para o escritório, a gente sente falta de ir nas lojas, de comprar muitas coisas, de consumir? Do que a gente sente falta? E mesmo que for o consumo, a gente tá recebendo essa chance de rever qual consumo, para quê, por que eu sinto essa falta, né? Vamos olhar para os nossos hábitos. Essa crise está nos dando pelo menos essa chance. Então, sem mais demoras, eu deixo aqui essa reflexão inicial para o dia de hoje, para comemorarmos esse dia de vacinação aqui em Botucatu e expandir, né, esse desejo de que logo, logo a vacina chegue para todas as pessoas no nosso país. Olá, Tati, seja bem-vinda também, querida. E para quem está acompanhando os estudos através do PDF, fazendo a leitura junto aqui comigo, a gente começa hoje da página 113. A gente está na parte do capítulo 3 que fala, não, do capítulo 4 eu acho já, gente. Eu me confundo às vezes. Que fala sobre a ecologia cultural. E o parágrafo que a gente vai começar hoje é o 145, na página 113. Vamos lá? Boa noite, Dani. Seja bem-vinda, querida. Muito bom ter todas vocês aqui, viu? Muito, muito especial. Então vamos lá? O Papa começa o parágrafo dizendo: boa noite, Margot, seja bem-vinda. Vini. Vamos lá. Muitas formas de intensa exploração e de degradação do meio ambiente podem esgotar não só os meios locais de subsistência, mas também os recursos sociais que consentiam um modo de viver que sustentou durante longo tempo uma identidade cultural e um sentido da existência e da convivência social. Gente, aqui ele volta a discursar sobre essa questão de quando a gente, né, que eu mencionei 2 semanas atrás, quando a gente implanta uma grande obra, uma cidade, uma fábrica, né, ou outras coisas. Muitas vezes isso devasta não só a natureza daquele local, daquele contexto, mas também a vida, né, o social, as comunidades que viviam, que já conviviam com aquele local, né? Então é a gente fazer o exercício de relembrar. Toda vez que eu coloco uma ação no mundo, essa ação vai estar modificando o que antes ali era um contexto de convivência, um contexto social e cultural. E a gente precisa estar consciente disso, né? Quantas pessoas hoje em dia se preocupam com a natureza, com o meio ambiente, mas se esquecem muitas vezes, né? Nós esquecemos muitas vezes de que o ser humano, as pessoas que antes viviam ali, sejam comunidades ribeirinhas, indígenas, populações periféricas que majoritariamente são as mais marginalizadas e as mais afetadas pelo capital, elas sofrem grandes mudanças, né? Então, por exemplo, se antes existia uma comunidade que ali talvez pescava, né, que talvez retirasse os seus recursos de uma mata próxima, né, não poderão muitas vezes continuar fazendo isso ao longo do tempo depois da implantação de uma grande obra, por exemplo, né, esse é só um exemplo. Então que a gente considere dentro das nossas ações e aí também as nossas ações individuais, como a gente está modificando o todo, que antes ali estava convivendo em harmonia já, né? Aí a gente já volta de novo à história da vacina. Por que a gente precisa de uma vacina? Porque os nossos atos individuais e coletivos desestruturaram a harmonia do planeta, né? E é ela que a gente precisa recuperar. E a primeira forma de fazer isso é não continuar errando, né? Então vamos trazer
cada vez mais consciência para as nossas ações e para o nosso dia a dia. O Papa ele continua na encíclica dizendo: o desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. A imposição de um estilo hegemônico de vida ligado a um modo de produção pode ser tão nocivo como a alteração dos ecossistemas. E aqui ele menciona algo, gente, que vem, por exemplo, para o Brasil através da colonização, da hegemonia branca, né? Que trouxe um estilo de vida que, por exemplo, diminuiu, denegriu a cultura indígena, a cultura negra, praticamente massacrando essas culturas até o dia de hoje. E como nós nascemos dentro desse sistema, né, heteronormativo, branco, eurocêntrico, muitas vezes a gente não se dá conta dos racismos, dos preconceitos e das tensões e das opressões que ocorrem no dia a dia quando a gente olha para essas parcelas da nossa população. Não é à toa que muita gente ainda olha para a Europa e fala: nossa, é isso que eu quero ser. Não é à toa que muita gente que não é branca olha para o branco e pensa dentro: olha, é isso que eu quero ser. Por um condicionamento, né? E o próprio branco espera que as pessoas pensem dessa maneira, né? O próprio capital faz com que esperamos que a gente, né, tenha um planejamento na nossa vida de desenvolvimento, de fazer carreira, de ganhar, né, uma X quantidade de dinheiro, entre outras coisas, né? Eu tô dando exemplos mais gerais, mas a gente poderia perfurar isso e chegar lá bem no cerne, bem no fundo da coisa, né? Então, assim, que a gente possa fazer com que todas as raças, todos os credos, todas as culturas ocupem o mesmo lugar, o mesmo patamar, tenham a mesma valorização dentro da sociedade. Não existe um melhor e um pior, um avançado e um subdesenvolvido. Existem culturas diferentes, olhares diferentes que são plurais. E dentro dessa diversidade trazem muita, mas muita riqueza mesmo, quando a gente se abre e se propõe a entender o valor daquele pensar. É como o entrelaçado das espécies que a gente já discutiu aqui nos estudos também. Uma espécie ela não é melhor que a outra. E é esse tipo de pensar que também nos trouxe a crise, que nos trouxe a pandemia, que nos trouxe várias dificuldades que vivemos hoje, né? Se a gente voltar a entender que as qualidades de cada ser precisam se entrelaçar, que elas são interdependentes, a gente vai voltar a ter harmonia no planeta, porque a gente não vai mais se colocar acima de nenhum ser, a gente vai se colocar trabalhando e cooperando com todos os seres. Então é isso que o Papa está mencionando e abrindo essa janelinha para que comecemos a entender todas essas questões de hegemonia de um estilo só de vida, né? Que a gente possa quebrar esses padrões nocivos dentro da sociedade. Mas vamos lá, chega de comentário da Carol, quero comentário de vocês, gente. O Papa continua: neste sentido, é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades aborígenes com as suas tradições culturais. Aí, gente, acho que eu posso parar de falar, né? É só ler o texto. Não são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus espaços. Que a gente possa sempre escutar quem já está no lugar que a gente pretende também ocupar, né? Com efeito, para eles, a terra não é um bem econômico, mas dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam, um espaço sagrado com o qual precisam de interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles que permanecem nos seus territórios são quem melhor os cuida, né? Quem cuida melhor da nossa casa do que a gente mesmo, né? Geralmente, ninguém. Então, que a gente possa
ver esses locais não só como parte do meio ambiente da natureza, porque como a gente já conversou, né, o ser humano é intrinsecamente parte da natureza, mas que a gente veja esses espaços, todos eles, como a casa de outras pessoas e que a gente possa ter o respeito, a reverência a elas, aos seus antepassados, à sua cultura, aos seus modos de viver, quando a gente se propõe a entrar nesses espaços e que a gente aprenda a pedir licença e também aceitar que talvez aquele espaço não seja o nosso espaço, né? Que talvez possamos ser visitantes, no máximo visitantes, passageiramente, né? E que a gente aprenda a se manter também do lado de fora certas vezes, porque é isso, a gente adora convidar pessoas para visitar nossa casa, para estar conosco, mas a gente também precisa de um espaço, de uma privacidade, daquele momento em que estaremos em profunda conexão com o nosso lar, com as nossas raízes, com a nossa cultura, com a nossa história, né? Naquele silêncio, no silêncio de reverência. Isso só é possível se a gente estiver sem perturbações, né? Ou distrações, ou outras alegrias também, né? Alegrias ou tristezas. Então que a gente possa compartilhar, mas também respeitar os espaços. O Papa continua. Eles, quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida. Em várias partes do mundo, porém, são objeto de pressões para que abandonem suas terras e as deixem livres para projetos extrativos e agropecuários que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura, que é o que a gente acabou de comentar, né? E isso reflete muito, né, a situação do Brasil, especialmente. O Papa escreveu a carta com uma visão de mundo, uma visão mundial, né? Mas quando a gente olha para o Brasil, isso que o Papa traz acontece 100% aqui, né? Então que a gente possa prestar mais atenção como cidadãos nesses projetos de extrativismo, de grandes empresas, de grandes agricultores, fazendeiros, né? Projetos agropecuários que não estão ali para cuidar da população, que não estão ali para cuidar do meio ambiente, que estão puramente ali pelo capital, pelo lucro, pelo enriquecimento e pensando a curto prazo, né? Porque se alguém pensasse a longo prazo, ninguém faria, né, ações destrutivas para com a natureza, né? Como um grande amigo disse esses dias. Cada vez que eu olho o mundo, eu fico pensando, né, como é que vão viver os meus netos? Será que eles vão viver ainda, né, bem nesse planeta no qual a gente hoje vive? Eu também tenho minhas grandes dúvidas. Mas vamos lá, pessoal. Tragam seus comentários. Quero ouvir vocês. Agora a gente vai passando para a parte 3 aqui do capítulo, que o Papa intitulou Ecologia da Vida Cotidiana. Olha só, acho que a gente vai começar a adentrar cada vez o nosso agir, né, no dia a dia, nas coisas mais normais e banais, que são essencialmente importantes da gente repensar. Vamos lá? Então vamos lá. Para se poder falar de autêntico progresso, será preciso verificar que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana. Olá, gente! Será preciso verificar que se produz uma melhoria global na qualidade de vida humana, não na riqueza do ser humano, né? Acho que isso compete também o entendimento do que é riqueza. O que é riqueza? O que é abundância, né? É a gente ter à disposição a natureza, tudo que ela já nos dá, simplesmente, automaticamente, sem pedir nada em troca. Será que não é isso que é riqueza? É poder andar por aí sem máscara, sem preocupação, sem medo de uma doença. É poder andar por aí a céu aberto, olhar a maravilha de um nascer do sol, de um pôr do sol, sem preocupações. É saber que tem comida para colher, que tem água para beber, que a gente tem pessoas para abraçar, que essas pessoas estão bem, que estão vivendo felizes, seguras.
Será que não é isso, abundância? O que mais que abundância para vocês? Depois me digam aí nos comentários. Os ambientes onde vivemos influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao mesmo tempo, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho e no nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade. Isso é muito importante. Usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade. Esforçamo-nos por nos adaptar ao ambiente e quando este aparece desordenado, caótico ou cheio de poluição visiva e acústica, o excesso de estímulos põe à prova as nossas tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz. Bom, eu conheço pessoas que criticariam essa colocação do Papa, né? Eu acho que existem pessoas que lidam muito bem com o que parece ser o caos, né? Mas vamos seguir aqui e ver o que mais ele traz. Ele diz: admirável é a criatividade e generosidade de pessoas e grupos que são capazes de dar a volta às limitações do ambiente, modificando os efeitos adversos dos condicionalismos e aprendendo a orientar a sua existência no meio da desordem e precariedade. Por exemplo, em alguns lugares onde as fachadas dos edifícios estão muito deterioradas, há pessoas que cuidam com muita dignidade o interior das suas habitações, ou que se sentem bem pela cordialidade e amizade das pessoas. Acho que é isso que ele quis dizer, né? Com transformar o ambiente. Onde que está o foco? Onde que está o valor? Né? O que nos faz bem? E nos faz ir além do que supostamente nos faria mal. Acho que isso traz muito uma ideia de positividade, de coletividade, de um estar bem consigo mesmo para poder estar bem com o próximo, né? Entre muitas outras coisas, como o próprio amor, né, gente? O Papa continua: a vida social positiva e benfazeja dos habitantes enche de luz um ambiente à primeira vista inabitável. É engraçado ele falar isso, pessoal, porque antes de retornar ao Brasil eu vivi muitos anos, né, praticamente a minha vida adulta inteira, na Alemanha, na cidade de Berlim. E a gente costuma dizer que Berlim é feia, mas é sexy. E é sexy por quê? Por causa das pessoas. Eu me apaixonei com aquela cidade e eu falo até hoje que ela é a melhor cidade do mundo, não pela estética, porque Berlim é feia mesmo, é muito cinza a cidade, mas pelas pessoas que trazem uma aceitação do outro enorme, muito grande, né? É claro que existem sempre exceções, né? Casos de preconceito, isso e aquilo, mas no geral é uma cidade onde você pode ser, se mostrar, se manifestar, se expressar como você quiser, literalmente como você quiser, sendo a pessoa que você é, autenticamente é, 100%. Ninguém vai olhar torto, ninguém vai reclamar, ninguém vai encher o saco, ninguém vai criticar. Então, assim, é uma coisa magnífica de se sentir que você pode ser 100% você e que aquele contexto vai te abraçar, né? Da forma que você pode melhor trazer o seu eu para o mundo. Então eu acho que é isso, né? Isso enche as pessoas, enche um ambiente, uma cidade, até mesmo um país, né? E um planeta de luz. Quando a gente conseguir perder os nossos preconceitos, colocar nossos egos de lado, aceitando todas e todos e todes como cada um é, a gente vai estar, acho que, bem mais próximo disso aí, né? Bom, vamos continuar. A sensação de sufocamento produzida pelos aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional é contrastada se desenvolvem calorosas relações humanas de vizinhança, se criam comunidades, se as limitações ambientais são compensadas
na interioridade de cada pessoa que se sente inserida numa rede de comunhão e pertença. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? Inserida, que é a mesma coisa para mim do que aceita, né? Recebida nessa rede de comunhão e pertença, né? De pertencimento. Deste modo, qualquer lugar deixa de ser um inferno e torna-se o contexto de uma vida digna. Eu acredito muito, muito nisso, né? Em um dos trabalhos voluntários que eu fiz logo que eu cheguei no Brasil, eu visitava periodicamente uma população, uma comunidade, um grupo que vivia literalmente debaixo da ponte. Eles tinham construído algumas tendas, alguns barracos, né, de lona, nem tinham barracos de madeira. Era uma coisa bem, bem provisória, bem precária mesmo. E depois de algumas visitas, né, teve um dia em que eu percebi exatamente isso que o Papa está dizendo. As pessoas que estavam ali, apesar das imensas dificuldades que elas passavam, vocês imaginam, não tem nem gás para cozinhar, não tem água para tomar banho, tem uma lona e um colchão para você dormir junto com a tua família toda, né? Essas pessoas, elas tinham uma comunidade, elas tinham o apoio uma das outras, elas tinham essa comunhão e esse pertencimento do qual ele está falando. E teve esse um momento, esse um dia em que eu estava ali presente e eu percebi isso. E eu falei, nossa, se a gente tem isso, a gente realmente não precisa de mais nada. Eu senti dentro de mim, né? Se eu tivesse sempre em um lugar com comunhão, com essa questão do pertencer, de estar inserida, seja abastado ou pobre nessa questão do capital, eu não precisaria de mais nada, porque teríamos uns aos outros literalmente. Eu estou falando isso de uma forma extremamente profunda e não superficial. A gente se enquadra, pode se enquadrar nisso ou não. Essa foi uma experiência pessoal de algo que eu vivenciei e presenciei ali. Então, apesar de materialmente, dentro do capital, essa comunidade não ter nada, eles tinham tudo, porque eles realmente tinham uma comunhão ali dentro, eles tinham uns aos outros, com um amor, um respeito, uma confiança tão intensa, tão grande, que ninguém iria ali largar a mão de ninguém, né? Era um caminhar conjunto para que eles pudessem continuar. E as pessoas muitas vezes estavam ali também por escolha, por não concordar com esse sistema louco no qual a gente vive, por ter encontrado a liberdade dentro dessa simplicidade extrema que dava essa comunhão a eles. Se isso é para todo mundo, com certeza não. Mas eu acho que é nessa direção que a gente precisa realmente cada vez mais olhar. Eu acredito sim que seja isso que alimente a alma da gente, né? A comunhão, a comunidade, o estar juntos e inseridos num lugar que nos aceita, onde a gente sente que a gente pertence. E assim a gente chega ao final da leitura, dos comentários de hoje. Acho que teve muita coisa, né? Muita coisa mesmo aí para refletir de uma forma bem profunda o nosso dia a dia, as nossas prioridades, o que a gente acredita que seja riqueza, abundância, aquilo que a gente realmente precisa e quer também, né? No nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa vida, no nosso planeta, que ele não é só nosso, né? Ele vai ainda, quem sabe, ocupar muitas gerações de muitos seres, né? Talvez não sejam seres humanos, mas serão outros, com certeza. Esse planeta Terra já passou aí, acho que, se eu não me engano, por 3 eras, né? O ser humano apareceu aí nos últimos, acho que nem segundos, assim, se a gente fosse colocar numa escala, né? A gente apareceu nos 48 do segundo tempo, já da prorrogação, né? Esse planeta tem muita história sem o ser humano e a gente pode se perguntar como é que a gente quer viver a nossa vida aqui, né? Com qual sentido a gente quer viver ela aqui.
Muito bem, meus queridos, queridas. Agora a gente parte então para nossa meditação guiada, para estar trabalhando internamente isso que o texto apresentou, as discussões, os comentários, né? Porque cada pessoa tem um momento de vida, vive um contexto de vida. Então, às vezes aquilo que eu tô trazendo não faz sentido para vocês e tá tudo certo, né? Então, o momento da meditação guiada é esse momento em que vocês podem se conectar consigo mesmos, com a verdade de vocês, com o momento de vocês, através do tema que foi apresentado. Então, para quem está fazendo pela primeira vez, eu sugiro sempre de manter uma postura ereta, com a coluna ereta, com o pescoço e a cabeça seguindo a linha da coluna, seja deitados, né, ou sentados, tanto faz se vocês querem deitar ou sentar para fazer a meditação. O importante é só não dormir, hein, gente? Que vocês possam ficar, né, atentos, em foco durante toda a meditação. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Eu vou estar aqui acompanhando parcialmente de olhos fechados, parcialmente de olhos abertos. Os braços de vocês podem deixar ao longo do corpo, com as mãos sobre as coxas, voltadas para cima ou para baixo, ou juntas no colo, de uma maneira confortável. Sobe os ombros, deixa cair. Inspira e expira profundamente. Mais uma vez. Mais uma terceira vez. Voltando agora para a respiração normal. Mantendo os olhos fechados. Levando a atenção lá para dentro, lá para o coração, lá para o interior, inspirando, expirando, relaxando cada músculo da sua face. Relaxa toda a sua face. Inspira, expira, levando a sua atenção lá para dentro. Para o seu interior. Se conectando com os valores mais profundos que existem dentro de você. Inspirando, expirando, sentindo, não pensando. Sinta o silêncio à sua volta e dentro de você.
Perceba o seu corpo físico. Sinta o seu corpo físico. A presença do seu próprio corpo. Aqui e agora. Perceba também como você está se sentindo. Se pergunte: como eu estou me sentindo agora? Perceba emoções, sensações e tudo aquilo que permeia o seu estado emocional. Inspire, expire e perceba agora o seu estado mental. Seus pensamentos, ideias, cada uma das coisas que passa pela sua cabeça, que passa pela sua mente e que muitas vezes ficam com você todo o dia. Inspire, expire, profunda e lentamente. E continue a perceber, a sentir o seu corpo, suas emoções, seus pensamentos. E se pergunte: da onde
eles vêm? Por que eu penso o que eu penso? Porque eu sinto o que eu sinto? Por que o meu corpo é como é? E comece a visualizar o contexto no qual você vive, o lugar no qual você vive, as pessoas com quem você vive. E como se começasse a voltar na linha do tempo, comece a visualizar tudo que pouco a pouco foi formando a sua identidade, foi construindo quem você é, quem você foi, quem você era. Inspire, expire, profunda e lentamente, se perguntando mais uma vez: da onde vêm meus pensamentos, minha maneira de pensar, minha forma de pensar? Da onde vêm os meus sentimentos? Quem estava presente na minha vida e formou os sentimentos que eu tenho ao longo do tempo? Quem são meus antepassados, meus ancestrais, biológicos ou não biológicos? Inspire, expire e se pergunte: de qual cultura eu faço parte? Qual cultura me formou? De onde vêm minhas raízes?
quais outras culturas enriqueceram quem eu sou. Quantas vezes me interessei por aquilo que vem de outras raízes, por outras ideias, por outros viveres, por outras maneiras, costumes, valores. Quando foi que eu me aproximei e valorizei e honrei outras culturas que senão a minha? Quando colaborei e honrei outros modos de vida que senão os meus? Quanto eu trago em mim dessas outras culturas que eu encontrei? Inspire, expire e se pergunte: o que eu trago em mim dessas culturas com quem eu me encontrei? O que dentro de mim me permitiu me aproximar, me identificar, me reconhecer. O que dentro de mim é igual em pessoas de culturas e modos de viver tão diferentes dos meus. Essência. Inspire, expire e ressoe internamente a palavra essência. Inspire, expire e ressoe internamente essência. Inspire, expire, sinta a palavra essência. Inspire, expire, essência. Onde é que no seu corpo você sente a essência?
Onde é que no seu corpo você sente a essência? Inspire, expire e sinta mais uma vez todo o seu corpo, todo o seu eu, e como se você fosse se descascando, tirando camada por camada dos seus pensamentos, tirando todos os seus pensamentos, suas emoções, se despindo de todas as suas emoções. E mesmo o seu corpo se imagine sem o seu corpo. Onde está a essência? Do que precisa a essência? O que é a essência? Imagine agora uma outra pessoa à sua frente, diferente de você, em todos os aspectos. E comece a descascar as camadas dessa pessoa também. Retire os pensamentos, retire as emoções, retire até o corpo e veja a essência que ficou. Que ressoa como a sua. Sinta as essências como se pulsassem no mesmo ritmo, no ritmo de um grande coração, no mesmo ritmo. E de cada uma delas brota agora algo diferente, que começa a crescer, a florir, a se formar com pensamentos, com sentimentos e com o corpo físico por fora diferentes, provindas do mesmo lugar, em busca do que a nossa essência realmente precisa. Inspire, expire e se pergunte internamente do que a nossa essência precisa.
Inspire e expire e se pergunte internamente do que a nossa essência precisa. Sinta do que precisamos conjuntamente. A minha essência, todas as essências. O que buscamos, do que realmente precisamos. Como construímos o nosso dia a dia através dessa mesma essência, desta mesma busca. Onde queremos encontrar no mundo aquilo que a nossa essência busca. Como queremos construir no mundo aquilo que a nossa essência busca. Nossa essência no plural, no conjunto, no grupo, no coletivo. Ainda de olhos fechados, lentamente, vá retornando ao aqui e agora, se sentindo no aqui e agora, para entoarmos juntas, juntos, juntes, uma última oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim o é. Podem abrir os olhos, que vocês tenham uma linda noite, um belíssimo final de domingo e uma semana inspirada naquilo que podemos fazer para alimentar a nossa essência coletiva. Um beijo, um abraço, obrigada pela presença de cada um, de cada uma, e até semana que vem, às 20 horas, aqui no canal, para mais estudos, discussões, comentários e meditação. Tchau, tchau, pessoal!